Ótimo. Aqui. Então, beleza? Tá todo mundo aí vendo o slide, os pessoal de casa? Cadê a apostila? Pega bem aqui. Bora ver. Oi. Ah, tá. Aí o Adilton vai fazer ela, acho. Ah, esse aqui? Não, tá ótimo, então. Beleza. Esse aqui na CPAD, na stand na CPAD, ou então você coloca lá na Amazon, né, e coloca no stand, na procura, exatamente tem. Tem um cara na internet ou na Amazon que, quem sabe, comprou muito em quantidade, né, aí vende mais barato do que a CPAD. A nossa colega aqui fez a pergunta de comprar a declaração de fé, né, compra diretamente na CPAD, né, já tem já uma revisão dela, revisão em termos só na questão linguística, tudo mais, mas o conteúdo é a mesma, né, desde a primeira edição de 2017. Pessoal, então a gente está voltando aqui na parte da tarde, mais uma vez, a paz do Senhor a todos, né, nós estamos voltando aqui na nossa disciplina de Teologia do Antigo Testamento. Tem uma pessoa ilustre que está aqui na minha sala, aqui, na minha aula, é o professor Eric Paulo Pinheiro Trajano, é nome de imperador, né, isso já me tremeu nas bases já. Eu sei que a aula dele foi pancada mesmo, isso é muito bom, né? Isso é maravilhoso. Mas a gente vai fazer aqui um feedback, um sócio-interacionismo, não é isso, pastor? Vamos procurar construir corretamente o conteúdo da disciplina. Mas é muito bom ter ele aqui com a gente, aqui em sala aqui. E aí, vocês, está todo mundo bem? Alguma pergunta com relação à primeira provocação que nós tivemos pela manhã sobre os conteúdos abordados, tudo mais, sobre a nossa disciplina de teologia do Antigo Testamento, pessoal da sala virtual? Alguma pergunta? Edvânio, Gemina, Kari, Luciana, entrou também Raglébia. E aí, Raglébia, tudo bem? Como é que está? Tudo beleza? Já está em casa já? Já estou em casa. Então, Graças a ótimo. Deus. Melhoras em Cristo para você. Então, Obrigada. pessoal, aí qualquer coisa que você fizer, fazer uma participação, uma observação, alguma coisa, né? Só falar aí, né? Pedir a fala que eu passo para vocês também, tá beleza? Então, só voltei aqui novamente aqui só para fazer aqui uma apanhada aqui na teologia do Antigo Testamento, como a gente falou, começou em uma universidade, até falar norte-americana, né, de Harvard, né? Mas não foi na Universidade Norte-Americana de Harvard, não. Foi numa universidade, né, na Alemanha, tá? Uma universidade na Alemanha, e foi no ano de 1787, como eu já falei para vocês já, né? 1887. Foi num seio liberal, né? A gente sabe que a Alemanha, as universidades, a própria igreja, né, a própria teologia, ela recebeu uma grande influência, né, do contexto racionalista, do contexto do romantismo, né, e de todas as influências que veio daquela época, né, das novas descobertas relacionadas ao conhecimento empírico, ao conhecimento racional e etc., né? Então, assim, de todo, né, não foi muito positivo, né, o que pôde receber, até porque desconstruiu muitas doutrinas, né, e tratou as doutrinas que são doutrinas metafísicas, doutrinas, né, que transcendem tempo e espaço, né, como a doutrina de Deus, como o conteúdo também da própria teologia do Antigo Testamento, também da teologia sistemática. Então, teve uma desconstrução, né, é aquela questão do desconstrucionismo, né, de Derrida, de Gadame, né, desconstrucionismo, né. Então, é nessa questão, foi desconstruída muitas doutrinas que, para nós, são muito caras, desde o primeiro século do cristianismo, desde as decisões conciliares, e desde para nós hoje também, que são doutrinas centrais, inegociáveis, porque a gente não negocia com elas, ok? A gente falou também sobre a questão que eu dei exemplo para vocês também, relacionado a uma doutrina que precisa de duas gametas, né, para ter um ser humano, né, mas com relação à concepção virginal, o nascimento virginal, não precisou só do poder do Espírito Santo de gerar na virgem, né, na barriga da virgem lá, uma criança, né, que essa criança, desde a tenridade, desde o nascimento, é Deus, ok? Então, a universidade aqui apresentou, na primeira disciplina de Teologia do Antigo Testamento, ela é do ano de 1781, já falei, né, só para reforçar bem para a gente pegar. Falei, obrigado, Deus abençoe. Tem aqui Johannes Philipp, né, que pronunciou aqui a questão. Teve também, que eu ressaltei também, que dentro da própria Alemanha, né, que a teologia dogmática,
é a mesma teologia sistemática, tá? Porque no continente europeu não se chama teologia sistemática, se chama teologia dogmática, ok? O pastor Messias perguntou pela manhã, é uma teologia calvinista? Vai depender do contexto, da localização. Como é na Alemanha, a predominância da igreja luterana é muito grande, então é mais voltada de uma teologia mais com base arminiana, né? Se fosse, vamos lá na parte de Dort, na Holanda, né? Então seria teologia dogmática calvinista, tá? Então, queria se fazer essa separação da teologia sistemática, né? A teologia bíblica do Antigo Testamento da teologia dogmática, devido à grande influência que ela recebeu, né, dessas novas ondas de conhecimento, movimentos culturais, movimentos literais, como o iluminismo, né? Principalmente a questão do racionalismo, que não há lugar para o sobrenatural, que eu falei, né? Então, a gente falou também aqui a definição de alguns teólogos, né? Cada um deles tem livros escritos, né? Cada um melhor do que o outro. Eu ressaltei aqui, principalmente aqui na nossa biblioteca física do Seminário Teológico Adonai, tem de Smith aqui, né? Ele até coloca a teologia do Antigo Testamento é uma disciplina marcada por falta de consenso metodológico, né? Mas a gente tem que pegar todo o conceito do livro para a gente entender. Mas o que eu quero falar para vocês é que o livro dele é uma obra colossal, né? Uma obra literária teológica do Antigo Testamento muito boa, né? Que você possa ter também. Então, também tem uma definição, o livro de Kaiser, né? Que é um livro de teologia do Antigo Testamento, que é um livro também fantástico para você estar pensando, analisando. Também ressaltei também nas primeiras aulas, hoje, nos meus primeiros slides, né? Para quem prega, para quem ensina, é bom ter boas obras de teologia bíblica, tá? Porque a teologia do Antigo Testamento e a teologia do Novo Testamento faz parte da teologia bíblica, né? Então, para você trabalhar, como dizer, uma mensagem sobre o Antigo Testamento, é bom que você tenha em casa, né, bons livros de teologia do Antigo Testamento, comentários e etc., para você estar trabalhando, para não ser mais uma mensagem voltada para somente o Antigo Testamento, porque a maioria da teologia da prosperidade, pastor Trajano, ela tem por base o contexto do Antigo Testamento, mas não, tem por base o texto, né, do Antigo Testamento sem o seu contexto, né? Então, isso a gente não trabalha hoje, a gente trabalha a partir da visão do Novo, o que o Novo tem passado do Antigo, e olhamos para o Antigo Testamento, como todos já têm ciência, a partir do Novo. Ninguém não é judeu. O judeu olha para o Antigo Testamento a partir do Talmud, a partir da Mishnah, né? Que é tipo a Torá oral, onde que Deus revela para Moisés, que fala que Deus deu para Moisés uma Torá escrita, né? Que são o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e também Deus deu para Moisés, né? Moshe Rabban, tal, sei lá, entende? Uma Torá oral, que foi só para ele. Aí os grandes rabinos, os cultos, né? Colocaram lá sobre os escritos do Talmud como interpretação, como conhecimento e etc. Ok? Então, fala que os teólogos cristãos têm um erro porque eles não usam a Mishnah. Mas essa Mishnah, ela não existe. Existe? A Mishnah, a Torá oral. A Mishnah hoje existe por causa da escrita, né? Por escrito, comentários, escrito tal. Mas só existe mesmo o nosso Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que é o chamado Torá, que significa... A gente fala que Torá significa lei, mas Torá significa o que mais, pessoal? Instrução, significa ensino, tá? Então, ficaria melhor isso. O que é a Torá? É ensino. E aonde que está esse ensino? Está no livro de Gênesis, nas narrativas do livro de Gênesis, né? E a gente vai até falar sobre os 11 capítulo 1, que fala da pré-história universal, né? E do capítulo 12 em diante, que fala da própria história antiga e etc. E a construção até o nosso tempo, né? A partir dos 3 filhos de Noé, onde começa o mundo antigo, os 3 continentes, né? O continente asiático, o continente africano e o continente europeu, né? De cada um dos filhos de Noé. Tem lá no finalzinho do capítulo 10, que fala, na época de Peleg, a terra foi repartida. Se a gente for pegar literalmente, pensa assim que só existia um continente só, a tal de Pangeia, mas é bíblico, né? A Pangeia é um só continente. Aí lá no finalzinho do capítulo 10, na época de Peleg, olha lá no finalzinho do capítulo 10, na época de Peleg a terra foi dividida. E o capítulo 10, nós temos capítulo, antigamente não tinha capítulo não, né? O livro de Gênesis, capítulo 10, no finalzinho do capítulo 10. Aí tem um descendente de Sem.
Sem, filho de Noé, né? E fala que a terra foi dividida. No finalzinho do capítulo 10, entra no capítulo 11. Qual o evento que acontece no capítulo 11, pessoal? A Torre de Babel, né? E assim acontece o quê? Outro fenômeno, a questão da divisão, idiomas, línguas, etc., né? Que vai mais de 6.000, 7.000, né? Línguas, outros dialetos que há no mundo, é mais ou menos isso aí, né? Tem, onde que tem da questão. Tem. Tá tudo lá, né? Foi. Sim. Então, Darlan, eu só queria saber o seguinte, assim que eu comecei a ler a Bíblia, que eu vi essas descendências desse povo aqui, esses nomes, eu desanimei, ligado? Foi? Sério. Eu falei, eu não estou entendendo nenhum nome desse povo. E aí eu queria, só a minha dúvida é o seguinte, nós precisamos realmente estudar sobre essas descendências também, para entender, né, a viajar na Bíblia, a ter um entendimento teológico com relação... Assim, de forma geral, como história, como conhecimento, como biografia, sim. É necessário, né? É necessário. Porque quando coloca a genealogia, para a gente vai saber de onde que vem o Messias, né? Lá em Mateus fala da descendência de Maria, descendência de Jesus via, né, linhagem, José. A gente tem que saber de onde que ele vem, né? Que vem barra Salomão, Davi, né? Lucas também apresenta uma linhagem, a genealogia, e tem que saber de onde que vem aquilo lá. É de José, é a parte paterna ou a parte materna. Então, assim, a gente vai pegando, né? A gente vai devagarzinho e vai pegando. Mas, voltando lá, tem aquela questão de Primeiras Crônicas, né? Primeiras Crônicas fala de as linhagens, as descendências, ascendência lá, de vários povos. Então, é necessário saber, né? E estar estudando ali. Quando fala que Jessé teve 7 ou 8 filhos, foi 8 filhos, né? E nós só sabemos que Davi é o caçula, é quando a gente vai procurar lá no livro de Crônicas, a gente sabe que ele é caçula lá, né? Mas em outros livros coloca ele como primogênito, né? Por causa da primazia, por causa da excelência, da importância que ele é na história, entende? Então, assim, é uma questão com o tempo, né? Que a pessoa vai pegando, vai lendo, tudo mais. Eu também não sei de qual é salteada, né? Isso é bem difícil, né? Chega, é bem cansativo. E fulano foi filho de fulano, de ciclano, de beltrano, e etc, né? É igual a mesma coisa quando fala assim, a pessoa que, o ímpio, né? O ímpio, ele é filho de Deus? Sim ou não? Ele é filho de Deus por criação, ele não é filho de Deus por adoção através de Cristo. Nós somos filhos de Deus por criação e por adoção. Nós já sabemos que ele, né, essa pessoa que não é filho de Deus por adoção, ele é filho de Deus a partir da genealogia de Lucas. Quando começa lá, né, começa de José, né, e vai descendo, fulano era filho de quem? Era filho do pai, filho do pai, filho do pai, filho do pai. Aí fala lá no finalzinho, e Adão era filho de quem? De Deus. Então, toda a humanidade, por criação, toda a humanidade é filho de Deus por criação, né? Então, assim, vai clareando algumas coisas, né? O quê? Por adoção? Exatamente, a linhagem lá. Vai especificando, exatamente. A de Lucas é bem geral, né? E a de Mateus é específica porque ele está retratando para o povo judeu. Lucas está colocando para um povo que cavucava mais, especulava muitas coisas. Então, mas isso aí vai aos poucos, né? Vai pegando, vai analisando, etc, né? Então, pega aquela metodologia de ler a Bíblia durante um ano, né? Aí vai repartindo, vai dar o quê? Mais ou menos 5, 4, 6, 7 capítulos, né? Por dia, e versículos, então dá para trabalhando tudo. E quando chegar nesse momento, para tu não pegar tudo de uma vez, né? Você comer demais, aí fica bem... não, dá conta, a leitura, tem uma base aí, né, que a metodologia é 3, né, 3, somando com os 300 e pouco lá, aí vai somando, né, dá isso aí, é a base que tem. Então, é isso aí, para não pegar de uma vez, porque que chegar ali num local onde o pessoal tem genealogia, né, para ir lendo aos poucos, vai analisando, vai pensando, vai devagar, e vai deixando fluir, né, e vai dando tudo certo, tá ok? Então, pessoal, aqui, ó, controvérsia na definição, né? Isso aqui eu não vou muito aqui, a questão do Marquês aqui, teologia bíblica, não tem princípios e métodos, né? Universalmente aceito, né? Isso aqui é uma parte da apostila que você procura lá para dar uma analisar sobre isso aqui.
A teologia do Antigo Testamento é uma ciência jovem, sem acordo sobre seu escopo. Claro que a gente sabe que ela começou lá, mas não é bem jovem, não. Começa no século XIX, já tem 2 séculos já de existência, né? Mas quem sabe no tempo que ele escreveu, né, que ele tem essa questão. Debate sobre metodologia, história, literatura, sistemática e diacrônico, né? São a questão da chamada estruturação dessa teologia, quando começou desde o início, né, que o autor aqui, principalmente aqui na apostila, foi colocada, né, que eles estão trabalhando. Trabalha o que nessa teologia do Antigo Testamento? O fator, o caráter histórico, os aspectos literários, os aspectos sistemáticos, diacrônico, né, sincrônico, que isso a gente deixa mais para frente, essa nomenclatura, né? Então, só que eu disse aqui nos slides, mas tudo aqui está bem explicadinho, o conteúdo dentro da apostila, tá? Amanhã nós vamos trabalhar mais o conteúdo dentro da teologia do Antigo Testamento, sobre a questão do conhecimento de Deus, que se dá lá no capítulo 1, né, como Deus se dá a conhecer, como Deus se apresenta, né, na própria humanidade, né, quem conhece, quem se dá a conhecer é Deus, é o homem. Então, a gente vai chegar nessa parte que vai sair um pouquinho dessa parte teórica em si, dessa função que começa a teologia do Antigo Testamento, beleza? Isso faz parte de todas as disciplinas, né? Quando a gente pega Cavuca, né? Aquela parte bem teórica para a gente, né? A gente vê uma complexidade dentro dela, mas isso faz parte, né? De todo o conteúdo acadêmico, conteúdo metodológico também de seminário, etc. Então, temos que ler, temos que comer livro, temos que estudar, temos que ler a Bíblia, temos que procurar, né, fazer assim todo o nosso cronograma de estudo, né? E trabalhar a questão da leitura, né? Antigamente, Israel foi chamado o povo do livro, né? Também esse título também foi dado para a igreja, para os cristãos, o povo do livro. De fato, nós somos o povo do livro, né? Então, até colocou essa questão que hoje se fizeram uma estatística online aí, que menos de 80% ou 79%, né? Leram a Bíblia toda, né? Então, mas é uma provocação. Quem não leu, procure ler, vai lendo aos poucos, né? Entra nessa metodologia e procura trabalhar, né, o conteúdo de uma maneira correta, tá certo? Então, a origem moderna da teologia do Antigo Testamento, 1787, nós temos aqui a questão que eu coloquei, distingue a teologia bíblica da dogmática, eu já falei para vocês bem no início. Em 1796, né, a primeira obra intitulada Teologia do Antigo Testamento, já é um livro lançado nessa época aqui de 1796, tá? Se a gente fosse pegar essa obra lá dessa época, já é uma obra que realmente já traz o quê? Hoje nós temos obras do nosso tempo, né, na nossa linguagem, no nosso contexto, na nossa metodologia, né? Para quem vai pegar uma obra dessa de 1796 ainda, tem que ler um alemão, né? O alemãozão ainda é rústico, antigo, né? Mas tem que trabalhar, tá bom? Ambos influenciados pelo racionalismo alemão. Ok, pessoal? Então, em si, não queria misturar teologia dogmática com teologia do Antigo Testamento, mas mesmo assim o método que foi trabalhado na teologia do Antigo Testamento, qual foi o método de interpretação, pessoal, que usaram? De Salomão Semele, né, do século XVIII. Qual foi o chamado método de interpretação? O método histórico-gramatical, que é um método racionalista, tá? Então, foi por isso que colocou ambos influenciados ainda pelo racionalismo alemão. Então, não ficou todo divorciado, né? Então, mesmo assim, procurando trabalhar uma teologia do Antigo Testamento conservadora, né? Uma teologia do Antigo Testamento que tivesse por base a Bíblia, e etc., mas mesmo assim com método de interpretação histórico-crítico, né? Que é um método racionalista, mesmo assim olhava para a Bíblia como um livro mítico, né? Um livro realmente que só tinha histórias fabulosas e etc., e nada cientificamente comprovado, tá? Sim. Sim. Deve falar dele mais para frente. Mas só um ponto aqui. O método histórico ele tem por base não seguir a norma que o autor quis dizer, que é o gramaticalmente falando escrito, né? Mas o método histórico crítico, ele é válido para nós, conservadores, também observarmos a palavra de Deus de uma forma literal, como é o nosso método, mas também se valer da racionalidade, do nosso racional, para não correr o risco de
alegorizar demais a Escritura, ela também serve para um equilíbrio, para nós estudarmos a palavra de Deus também, porque muitas vezes a gente se utiliza, por exemplo, de autores, como o senhor falou de manhã do Calbart, né? O Calbart tem uns métodos dele doutrinários que não condiz com o nosso, mas a teologia dele como um todo, ela é boa, né? Porque a teologia é aquilo de falar de Deus, né? Agora, os pontos principais, que é a doutrina, dentro daquele ensinamento, é que não tem validade. Como é que o senhor vê essa situação dessa parte aí de se utilizar do método escrito também para fazer avaliações de contrapeso, sei lá, para não ficar nem de um lado nem do outro? É assim, eu vejo assim que a questão do método histórico crítico para a interpretação da Bíblia, ele é bem negativo, né? Apesar que muitos conservadores, né, utilizam, entende? Mas só que a gente usar um método histórico gramatical, a intenção do autor, na própria hermenêutica, na própria exegese, ela já tem a parte dela crítica por si só, né? Exatamente, na hermenêutica, exatamente. Até porque quando você vai analisar o texto a partir da luz do contexto, né, da luz também voltada na lei do contexto, na lei também gramatical, você também está vendo a questão crítica, né? O que é a palavra crítica no grego, né, kritai, né, que significa julgar, analisar, revisar, etc. Então, isso... Não é essa crítica no sentido positivo, negativo, etc. A palavra crítica significa, né, a palavra assim, não julgueis, né, a palavra julgar, né, a gente for pegar dentro da palavra crítica lá no grego, né, crinos, que significa julgar, analisar, refletir, pensar, né, então, quer dizer, dentro do método histórico, da própria hermenêutica, vamos pegar, a própria hermenêutica de forma geral, né, a hermenêutica já vai analisar o quê? Tem um método histórico gramatical, né, ela honra as escrituras, é um método conservador, é um método que já vem desde o resgate da Igreja de Antioquia, do século II em diante, né, que interpretava a Bíblia de forma literal, e etc., né, passou pelos reformadores, os reformadores adotaram também esse método de interpretação, mas não deixa de ter, né, essa questão dessa própria crítica na hermenêutica, porque a hermenêutica é uma ciência. Se ela é uma ciência, né, ela tem que observar, ela tem que pesar, analisar, ver, né, o que é o real, né, o que é o verdadeiro. A partir do momento que você faz assim, para você ver o que é o certo e o que é o errado, isso já é científico para se pensar, né? Já é também o uso da razão, né? Porque a razão que julga, que analisa, né? É igual a gente fala, a pessoa age mais pela emoção, não é isso? Né? Não age pela razão, não age pela lógica e etc. Então, por si só, ele já traz toda essa bagagem dentro da própria hermenêutica conservadora que nós usamos, na própria exegese conservadora, entende? Então, agora a questão do método histórico crítico, né? Vem desse criticismo racionalista, né? O criticismo kantiano, que não há lugar para Deus, que há o julgamento na ressurreição, entende? Nós sabemos que não temos como comprovar, vamos dizer, a questão da concepção virginal, nós não temos como comprovar a questão também cientificamente, né? A questão de um morto ressuscitar, né? Então, e a própria ciência não tem como comprovar também a origem da vida, que parte de um mito, né? Um mito fundante, que é o Big Bang, né? Não é isso? Que vai lá para o darwinismo, aquela sopa protoplásmica, né? Que vem lá, de lá para cá, tudo mais. Então, nós ficamos, né? Com a Bíblia, né? Com a Bíblia Sagrada, que é a revelação da parte de Deus à humanidade, que está escrito para nós, mas não deixa do método que você está usando, vamos dizer, a hermenêutica, né? Cristã, conservadora, né? Ela não tem o lado também científico, que a hermenêutica é uma ciência. Ao mesmo tempo que ela é uma ciência, também ela é uma arte, né? Aí, assim, agora, a própria hermenêutica analisa o seguinte, existe um método histórico crítico, mas esse método é racionalista, né? Então, ele tem um lado negativo, porque as universidades que usam o método histórico crítico, principalmente a universidade, vamos colocar a PUC, né? A Pontífice aí, a teologia lá que oferece, hoje não está mais nem oferecendo mais teologia, está se oferecendo ciência da religião, né? Então, se estuda hoje o fenômeno religioso, né? O fenômeno das 10 maiores religiões, o que o hinduísmo tem a passar, dentro também dos Vedas, que é o livro sagrado, e etc., cada um, né, das suas crenças e práticas das religiões. Então, não se estuda só o cristianismo é mais uma religião. Ainda eles falam, é a pior, né? É a pior por quê? Porque é pior, né?
Mas, então, isso já é científico para se pensar, né? Já tem um sentido de, vamos dizer, de um crinos aí, de um critar, de julgar, de analisar, de pensar sobre essa questão aí. Tá ok, pastor? Então, nesse caso aqui, o método histórico crítico, ainda que é o dito método científico, né? O dito método científico, mas nós não deixamos de acreditar na ciência, que ela trabalha com observação e experimentação. Vamos lá. O senhor falou, parece que o histórico crítico, né? Ele tem como é que eu vou dizer assim, aquele negócio do ismo, como, tipo assim, é um método que é oposto, né? De alguém que se opôs àquele método tradicional, né? Seria isso. Por exemplo, tem gente que diz que a Bíblia é a linguagem de hoje. A linguagem de hoje, né? Não, essa Bíblia não presta, essa Bíblia uma paráfrase. Não tem nada a ver, é um aparato, é um comentário. É uma paráfrase. Eu mesmo, professor, particularmente, eu me utilizo da Bíblia a linguagem de hoje para clarear mais a leitura e o conhecimento, exatamente. Muita coisa na Bíblia simples que eu vou lá para tirar. Eu não vou me utilizar do que ela está dizendo no seu texto, mas eu pego a ideia lá, o que ela quer dizer, e aí serve de muita coisa. Então, é uma coisa que realmente não tem, você não vai pegar tudo, mas você pega alguma coisa que ela tem. Nesse caso aí, eu me utilizo dela, assim. Exatamente. A gente pega como exemplo aí, como nós estudamos, pessoal, também de casa, de virtual aí, nós estudamos teologia contemporânea. Tem um grande luterano que era doutor em Novo Testamento, em teologia do Novo Testamento, Rodolfo Bultmann. E ele usou um método histórico, crítico, racionalista, influenciado por Martin Heidegger, né? Na Universidade de Berlim, na Universidade de Marburgo, né? Então, quer dizer exatamente. Então, ele dizia que Cristo só ressuscitou na pregação dos discípulos. Então, é negativo. E quando a gente pega aquela Jaime Brunner, né, o contemporâneo lá, o contemporâneo de Karl Barth, quando a gente vai ver, eu fiz a exposição agora de teologia contemporânea, agora o seminário lá de Taquaral. Então, quer dizer, quando pega o próprio conhecimento que Jaime Brunner tem sobre Cristo, Espírito Santo, não sobra nada. Não sobra nada dentro do método histórico crítico. Ah, mas é um método científico. Mas é uma ciência que não vai me levar para o céu, vai me deixar cético. Além de cético, é o tipo de um ateu que não vai me tirar do céu, né? Então, assim, se eu for usar ele para pensar ele e tal, eu não vou usar ele porque ele é racionalista, né? Não há lugar para o sobrenatural e etc. A nossa hermenêutica, ela está muito boa, está bem trabalhada, etc., né? E vai analisar, tá? Então, essas demais aí, ó, tem seminários aí que eles são totalmente liberais em tudo. Né? A mescla de professores pode ser cristão, pode ser não cristão, pode ser, vamos dizer, de determinadas ideologias, entende? Ou não, isso tanto faz. Essa teologia progressiva que tem por aí, né? Exatamente. Então, a partir do momento que o conhecimento absoluto ele é relativizado, se perde a verdade. A letéia, né? A letéia, né? Então, se perde a questão da verdade absoluta, né? Então, é o que está acontecendo hoje, relativizando, né, as doutrinas, o conhecimento, né? Igual a gente estava questionando aí pessoas aí de certas ideologias assumindo cargos em igreja e tudo mais. Não é uma questão política, não. Política é a arte do bem comum, né? Como dizia Aristóteles, Platão, Napolitano é a arte do bem comum. O dicionário já dá o significado de política, dá o significado de politicagem, que é a banalidade, que é a corrupção. Política é a arte do bem comum, é a administração, é o que o pastor Trajano aqui trouxe para vocês aqui dentro da administração, administração eclesiástica mesmo, dentro do conteúdo e etc. Então, é isso. Então, tem muitas definições para se trabalhar. Agora, se relativizar, entrar nessas novas hermenêuticas, nessas novas ideias, pegar essas teologias, olhar para a Bíblia e olhar para os demais livros e dizer, até John Stott, pessoal, John Stott, tão conservador, ele dizia que poderia haver salvação fora de Cristo, fora do cristianismo. A resposta que eu pego de Barth em alemão é nein. Não. Não existe salvação fora de Cristo. Salvação somente em Cristo. Ele mesmo disse lá na pergunta para Tomé, eu sou a minha verdade e a vida. Né? Então, não existe salvação lá. Ah, o hinduísmo tem salvação. Ah, mas tem uma base moral. Dentro do budismo, o zen budismo também tem base ética, moral, etc. Então, não. A revelação na Bíblia, entende? Ele é exclusivista, tá bom, pessoal? Então, aqui, ó. Então, a ênfase nesse método, nesse elemento, aí entra a questão, né, do mitológico, lendário, rejeição do sobrenatural, que é a questão do racionalismo alemão.
e você vê que ele é um bisturi, né? Então, vai tratar a Bíblia como um livro mitológico, lendário, e rejeita toda a dinâmica do sobrenatural. E trata Cristo somente como um velho rabino, que morreu, está sepultado até hoje. Na Palestina, a arqueologia está procurando. E procurando as vestes lá de Maria Madalena, que foi lá para a Espanha, segundo o Código da Vida. Foi com as crianças para lá. Né? Mas o velho Jesus está sepultado até hoje lá. Essa é a visão liberal. Essa é a visão, né, dessa teologia racionalista, né, que tira o sobrenatural. Jesus é somente um vulto, um homem da humanidade, só. Né? Mas, biblicamente, não. Eu vejo nesse homem chamado Jesus, Deus, homem, Deus, como dizia Orígenes, lá no século III. Eu concordo com ele, porque ele tem natureza humana, tem natureza divina, tem traços, né? E ele é uma pessoa totalmente diferente. Não é filho de soldado romano, filho de adultério. Isso aí é o quê? Isso é blasfêmia, né? Então, mas saiu um grande filósofo lá, o Celso, está no Alcorão está lá na visão rabínica, isso está lá. Mas Paulo fala, cuidado com os mitos judaicos, as lendas judaicas, né? Então, quer dizer, o método aqui que eles usaram, tentaram não misturar a teologia do Antigo Testamento com a dogmática, com a sistemática, mas, de qualquer maneira, eles usaram um método negacionista, né? Negacionista, ok? E assim eles tinham consciência, pessoal, da sala virtual. Eles tinham tanto consciência de que estavam trabalhando. Eram pessoas que tinham formações nas melhores universidades, nos melhores seminários, né? Mas mesmo assim eles insistiram e viveram esse método, tá ok? Aí eu coloquei aqui o racionalismo alemão, principais nomes que está na apostila de vocês. O pessoal de Agostinópolis, a Dilton falou que vai mandar a apostila de vocês, tá, Gemino, o pessoal todos aí, via correio, tá? Mas os slides estão todos dissecados dentro do conteúdo da apostila, não tem nada fora. É porque a gente vê aqui slide tudo bem pequenininho, está procurando aí e tudo mais, mas está tudo dentro aí. Até coloquei lá no primeiro slide, da página 1 até 11, né? Está todo esse conteúdo aí. Aí aqui, ó, Salomão Assembly, né? JDM, Salomão Assembly, que é o pai desse método histórico crítico, tá? Então, aceitava o deísmo, aceitava o deísmo, o determinismo, Deus não intervém na história. Eu já falei para vocês, é aquela questão de quê? Está no conteúdo da apostila. Qual é o Deus lá dessa influenciada aqui, dessa teologia aqui do Antigo Testamento aqui, dessa época aqui? O mundo, na época do século XVIII, era visto como o universo, né? Como um grande relógio, uma grande máquina, né? Então, Deus foi lá, construiu essa máquina, esse relógio, deu corda a ele e forever neve, tchau. Né? Deixou ele regido pelas leis científicas. Então, Deus não interfere, não toca, não faz nada. Não é isso? Então, está aqui o deísmo. O deísmo é a religião racionalista, né? Desse Deus que ele só transcende e não se relaciona com a humanidade, com o universo ao qual ele criou. Ok? Então, Deus não intervém na história. Isso aqui você já sabe, já de teologia sistemática, de outra disciplina, é o conteúdo nosso. Negava milagres e profecias sobrenaturais. Então, não tem lugar. O Rodolfo Bultmann usou uma chamada demitizar, né? Demitologização. Demitizar, também a palavra demitizar, tirar os mitos. Demitizar, né? Agora, ele usa também desmitologização, que usa como nesse sentido geral. Agora, demitizar, tirar os mitos, né? Tipo assim, vou tirar tudo. Exatamente, desmitologização, que era o programa de Bultmann. Isso já vem desde o século XVIII e nasceu no seio da igreja, né? No seio do protestantismo, né? No seio do protestantismo. Então, está aqui o conteúdo dentro da apostila, que a gente já tem um conhecimento dentro de teologia contemporânea, dentro da própria história da teologia, para quem já fez. A nossa colega que não fez ainda, mas vai fazer história da teologia, vai fazer teologia contemporânea, vai fazer história do cristianismo 1, 2 e 3, né? Então, a gente vai ver tudo isso aqui novamente, pegando e estudando esses personagens, né? Cada um, etc., de forma geral, e assim a gente vai estar analisando eles, tá? Mas está aqui eles, para quem já conhece, né? E está aqui no conteúdo geral, que eles têm uma visão totalmente negacionista da realidade dos milagres, ok?
o método histórico-gramatical, mas com pressuposto anti-sobrenatural. Né? Isso aqui vem aqui a questão método gramatical histórico-crítico. Eu coloquei gramatical histórico-crítico, com pressuposto antigramatical, não, anti-sobrenatural. Isso está mais dentro do método histórico-crítico. Né? Só foi aqui um erro aqui. Tá certo? Então, dentro desse pensamento aqui, nega-se milagre, nega-se profecia, nega doutrina, nega tanta coisa e nega tudo. Porque eles não tiram o nome das igrejas, né? Igreja cristã, deixa de usar a Bíblia, né? Deixa de fazer tudo, né? Porque ainda continua ainda, né? Continua ainda no mesmo conteúdo. Ó, influência mundial sobre as universidades de teologia, né? É por isso que Karl Barth, no século já XX, né? Karl Barth, ele odiava dizer assim, ciência da religião, né? Apesar que Barth, nós já sabemos que ele não deu conta de se libertar desse conteúdo aqui todo, né? E principalmente aqui, que os professores dele, os pares dele das universidades, todos eram envolvidos com essa teologia liberal racionalista, ok? Isso influenciou muito. E eu pergunto para vocês, se você for fazer um bacharel em teologia, sei lá, for para a USP, né? Apesar que você pode ter professores conservadores, pode ter professores também liberais, modernistas, racionalistas, de tudo, tem um pouco, né, ideológico, em algum sentido, voltado para alguma ideia, né? Mas dentro das universidades maiores que tem, é igual a questão da Universidade de Harvard, né? Foi fundada pelo pastor Harvard, né? No século XVII, que era um calvinista, congregacional. Então, Cristo é a verdade, hoje lá só tem a verdade. Mas virou totalmente uma universidade liberal, uma universidade realmente que foi atacada pelo chamado método histórico crítico, ok? E a própria ciência, né? A ciência se divide entre a ala do darwinismo, hoje moderno, né, do neodarwinismo, e também a ala do criacionismo, né, e etc., que a gente vai ver também um pouco quando entrar no capítulo de Gênesis. Alguma pergunta para vocês que estão em casa aí? Alguma coisa? Algum complemento, alguma observação? Os que estão fisicamente? Não, né? A crítica literária, né? Está falando crítica, a gente falou sobre Kant hoje também na crítica literária, né? A crítica literária já vem desde do iluminismo, a novas ideias. Não é à toa que quando na escolástica decadente, né, a escolástica decadente, a gente vê que o escolasticismo, as aulas palacianas, as aulas catedrais, elas começaram aonde? As universidades? Começaram nas igrejas, começaram nos mosteiros e foram crescendo. A Universidade de Paris, ela tinha um conhecimento teológico, né? Mas ao partir do tempo elas foram sendo influenciadas. Aí aparece a chamada escolástica, decadente porque ela começou a decair, já começou a se envolver já com racionalismo. E o doutor Martim Lutero, pastor Trajano, ele escreve uma carta e chama o escolasticismo, né, essa filosofia da época dele, chama a razão de prostituta do diabo, né? Foi legal, tomar um cafezinho depois dela. Vocês ouviram aí de casa aí, online, quer dizer? A razão é a prostituta do diabo, né? A razão é a prostituta do diabo. Então, não, mas ele está atacando, né? Ele está atacando totalmente a questão do racionalismo, tá? Ele está atacando o negócio do racionalismo, ok? Aí por isso que ele fala que a razão é prostituta do diabo, né? Então, a mesma coisa ele ia falar que o racionalismo, a razão que o racionalismo apresenta é uma prostituta de quem? Do diabo. Ele está a serviço de quem? De Deus ou do diabo? E tudo que vem desconstruir o que está na Bíblia é de quem? Não, desconstruir o que está na Bíblia. Desconstruir, não é construir, não. Construir é de Deus, né? Desconstruir é do diabo, né? Então, Lutero ataca essa escolástica, racionalista decadente, né? Essa razão que é apresentada como prostituta do diabo, né? Então, depois da morte de Lutero, né, as próprias igrejas, né, luteranas, aquela questão da morte letágica, que a gente, né, letargia, né, aquela morte espiritual, né, ortodoxia morta, e etc., já estava acontecendo. Aí por isso que começam os chamados movimentos pietistas, que eram os movimentos de oração, eram os movimentos de estudo bíblico, eram os movimentos que se aproximar mais de Deus, devido a essa questão. E o próprio racionalismo dentro da igreja luterana começou na própria Universidade de Halle, na Alemanha, né? Foi o centro do pietismo, mas, ao mesmo tempo, foi onde que Schleiermacher, que eu vou falar sobre ele aqui, estudou.
E quando ele escreveu uma carta para o pai, não sei que vocês lembram, escreveu uma carta para o pai praticamente mandou outra carta e falou o seguinte, quando ele estava negando, né, a questão da expiação de Cristo, negando aquela questão dos milagres, o pai falou, rapaz, eu vou te desertar como filho, né? Vou te desertar como filho, porque está errado esse negócio. Eu te mando para a universidade, para você estudar, ser um pastor e etc, tudo mais, você está, né, voltando com essas visões, tudo mais, mas a mesma coisa, tudo bem, ele se relacionou com o pai, mas mesmo assim, Schleiermacher mudou? Não. Ele, na própria história, é tido como o pai da teologia protestante liberal, tá? Então, é isso aqui que está, né? O método que analisava o texto bíblico como obra literária é comum, né? Essa questão do criticismo, né? Trata a Bíblia como qualquer outro livro, né? E trata o cristianismo como mais uma das 10 maiores religiões que tem no universo, no planeta Terra, junto com as suas grupos, subgrupos, seitas, e crenças e práticas, etc. Né? Essa disciplina que eu pego aqui é bem difícil, né? Vou pegar os mais fáceis agora. Aqui não assim, né? Aqui, ó, crítica à exegese acadêmica que se tornou um câncer, né? Está no livro aqui, né? Por que ele está criticando essa questão da exegese aqui acadêmica que se tornou um câncer? Porque ela é mortífera, entende? Ele está atacando o quê? Um método histórico, crítico, racionalista, desconstrutivo, né? Negacionista. Então, está dentro da teologia. É só hoje, tá? Amanhã a gente vai estudar umas coisas mais light, né? Exatamente, dentro do conteúdo, mas está dentro aqui, né? Da matéria, tá? Para ele basta a leitura atenta para captar a mensagem, né? Problema, reduz a fé à ciência, cientificação espiritual, né? Então, a gente vê que vamos dizer que lá na Idade Média, a gente analisou que quem era a rainha da ciência era a teologia, não era? A rainha da ciência era a teologia. Aí tinha chamada universidade quadrilátero, né? Universidade que só tinha 4 graduações superior, filosofia, direito, medicina. E a outra era o quê? Filosofia, direito, medicina. E a outra era o quê? Teologia, filosofia, direito e medicina. São as 4, né? Mas quem era a serva da teologia? Era a filosofia. Mas depois do iluminismo, a filosofia ela recebe estatuto próprio, né? A filosofia recebe independência da teologia, começa a andar por si só, né? Mas aí agora quem é serva na história? Quem é serva agora? A serva agora é a teologia. Mas na Idade Média não, na Idade Média era a filosofia que era serva de quem? Da teologia. Exatamente, a partir do iluminismo, né? Aquela volta lá, desde lá do Renascimento, né? Ad fonte, de volta às fontes do mundo greco-romano, as voltas às fontes platônicas, o mundo tempo. Então, tudo isso aqui está dentro da universidade, influenciando essas disciplinas que nós estamos aqui analisando e vendo. Por que nós estamos comentando isso aqui? Mas isso é aula de filosofia, porque a teologia do Antigo Testamento começou nesse contexto, no contexto alemão. Tá certo? Mas não esqueça que lá na Alemanha não está assim, só tem coisas que prestam também, né? Tem coisas muito boas. Jonas Madureira fez o doutorado dele lá, né? Doutorado, até meio que ele escreveu, a tese de doutorado dele foi em São Tomás de Aquino, na Alemanha, né? Tal, etc. Mas é conservador, Jonas Madureira. Tá ok, pessoal? Então, tá aqui. Reduz a fé à ciência. Lembra daquela questão? Vocês conhecem o livro de Nancy Pince, Libertando o Cristianismo do Seu Cativeiro Cultural? É publicado por essa PhD, né? Verdade Absoluta, de Nancy Pince. Não. Verdade Absoluta, a escritora de Verdade Absoluta, que é uma escritora norte-americana, luterana, calvinista, conservadora, que veio no Brasil, que a editora Fiel trouxe ela aqui, né? Que ela escreve um livro, que a CPAD publicou esse livro, chamado Verdade Absoluta. Verdade Absoluta, libertando o cristianismo do seu cativeiro cultural, tá? Então, ela faz um resgate de toda a história, e principalmente ela está escrevendo o lado acadêmico, o jovem que vai para a universidade, né? Então, ela retrata tudo essa questão aqui, né? Essa questão do reducionismo. E ela pega daquele filósofo presbiteriano, que viveu até no século XX, esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro o nome dele, né? Ele coloca o seguinte, essa questão do andar de cima e do andar de baixo. A fé está no andar de cima ou no andar de baixo? A fé, a religião está no andar de cima, né? E a ciência e a razão está no andar de baixo. Não é isso?
Então, essa parte aqui de baixo é objetiva e a parte de cima do andar é subjetiva, é particular, é individual de cada um, né? Então, no andar de baixo tem a ciência objetiva, é geral e etc. É aquela questão que religião cada um tem a sua, e ponto final. É igual time de futebol, é igual política, etc., mas não é bem assim, não, né? Sem não discutir políticas públicas, discutir o que está acontecendo hoje, pronto, já está tendo um problema porque tem uma classe dominante, não é isso? E sempre vai ter esse motor da história que é a luta de classe, deixa para o lado, para a sociologia. E, de fato, agora também, dentro do conteúdo também, que a gente vê da religião, também tem que ter debate no campo das ideias, discutir, tem que ter esse lado crítico. Ok, eu estou aqui. Ah, tá, os atuais, tá bom. Beleza. Ah, tá. Alessandra, Edvânio, Gemina, Kari, tá bom. Ragleber está aqui, Wesley, tá ok. Então, beleza aqui. O nosso reitor passou aqui para mim aqui uma nova lista aqui da sala virtual, e você está convidado, eu estou convidando, já vai, né? O professor já está avaliando essa parte aqui, eu estou convidando a galera para participar. Eu convido eles também, né, Goiô, né? Para eles participarem? Sim. Eu também convido, né? Trajano, fala alguma coisa aí, Trajano. Foi aqui só acompanhando, professor. Oi? Só acompanhando aqui. Não, tá ok. Não, é muita informação mesmo, né? Não, mas isso aqui, como você é um scholar, tá certo, falando inglês, um scholar, um estudioso, um acadêmico, etc., né? Isso aí você sabe que leva muito tempo, né? E essa capacidade, essa mente científica voltada para os números, para a economia, né, que você tem, eu não tenho ela. Mas eu tenho você para me estar aprendendo contigo, né? Não é isso? E você sabe que a gente tem que cavucar, tem que estudar, tem que comer livro, como diz Ana Ferreira, né? Tem que estar estudando, tem que estar lendo. Mas é uma coisa que, para nós cristãos, isso não... Não, mas agora, uma coisa que é paradoxal, que está no livro de Osés, né? O meu povo perece por falta de conhecimento, né? Mas a gente tem que pegar isso no contexto, não é isso, né? O povo lá tem toda a estrutura de conhecimento necessário, mas está adorando Baal e Azerá, né? Não é isso? É, o meu povo, ele já disse. Hã? Pois é, exatamente. Mas ele diz no final, prossigamos em conhecer a quem? A Deus, né? Exatamente. Então, é isso aqui, tá? Então, tem essa questão desse reducionismo aqui da fé à ciência. Eu peguei desse livro de Nancy Pince, porque essa questão que está aqui na apostila aqui é essa questão do andar de cima, religião e fé, uma questão subjetiva, uma questão particular, religião, cada um tem a sua, como eu já coloquei, e ciência, né, e razão está na parte aqui do andar de baixo. É por isso que ela coloca verdade absoluta, vamos libertar o cristianismo do seu cativeiro cultural, ele está preso agora, não está preso, né? Não é totalmente, não vou generalizar, cometer o pecado de colocar no sentido total da coisa, mas, nesse sentido, um dia desse, eu vi um pastor ali que ele falou que teve uma filha de outro pastor que foi estudar na Universidade Federal, dela está estudando para ser, né, ter uma formação, um curso técnico, etc., mas mudou para outro time teológico, né? Então, quer dizer, fala que a religião tem uma lavagem cerebral, mas parece que está tendo mais doutrinamento, uma lavagem cerebral dentro da própria universidade, né? Então, é nesse sentido que Nancy coloca, mas Nancy trabalha... o nosso reitor aqui, o doutor Adil, que está perguntando aqui a questão, Gemina, Kari, como é que vocês hoje aí, a questão da universidade, a universidade está trazendo alguma influência, a Universidade de Medicina está trazendo alguma dita, né, vamos dizer, uma influência negacionista, criticista, como a gente está colocando aí, como é que é o ambiente lá acadêmico lá que vocês estão estudando? Gemina e Kari. Oi, professor, boa tarde, pessoal. Então, falando da minha experiência, né, eu faço faculdade aqui na UFMA, a Universidade Federal do Maranhão. Sim. E, assim, eu não sei se é porque é uma faculdade recente, ou então tá, tipo, interiorana, né? Mas, ou por causa do curso, né? Porque eu vejo que, tipo, são dois campos aqui. Tem o curso das humanas e o curso de medicina, engenharias e saúde, né, no caso.
E aí, o que eu percebo bastante tem uma discrepância muito grande entre esse meu campus e o outro campus, que é o campus das humanas. E lá a gente percebe mais, até tipo assim, quando você entra, eles estão sempre fazendo reunião de centro acadêmico e tal. Sim. Eles têm vários dizeres nas paredes, e você percebe, né, essa visão, visão de esquerda, digamos assim. Sim, sim. Na medicina, como eu estava falando, não sei se é porque o curso ele é recente ou se é porque é um curso... Volta mais para o lado técnico também, né? Sim, talvez. Teórico ou técnico, né? Mais talvez científico. Seja isso, mais técnico mesmo. Aí eu percebo que não tem tanto disso, tanto desse viés ideológico. Claro que sempre vão ter alguns professores que eles vão trazer um pouco da vivência deles, mas os meus professores médicos, né, que eu estou no ciclo clínico, o que eu percebo é muito deles, tipo, não querendo partir para outros lados, para polarizar, e sim a técnica, é isso, o conhecimento, o estudo. Correto, tá certo. É mais para o lado das humanas, exatamente, né? Até porque quando você está aí a questão teórica em si, aí tem a questão dos estágios, né? Que fosse aqui em Palmas era HGP, maternidade, infantil, saúde da família também, né? Que fosse trabalhar, né? Tem esse período todo em si, né? Mas muito bem colocado, muito bom. Conservador? Sim, sim. Temos seminários aí que são seminários protestantes, né? Que os professores são ideológicos, né? Não vou falar, é um seminário liberal, né? Mas tem, né? Tem. Não, tá certo. Gemina, obrigado pela participação aí, Gemina. Obrigado. Exatamente. São liberais, exatamente. São tudo marxistas, né? São teologias progressivas, né? Essa questão dessa nova teologia, dessas novas hermenêutica, a questão de ver salvação também em outras religiões. Então, igual eu falei para vocês, o conservador John Stott, né? Era aniquilacionista, faleceu, né? Eu estou criticando os escritos dele, né? Aniquilacionista, que realmente nega a doutrina do inferno, que o homem é aniquilado, mas tem que entender o pensamento dele, e também ele diz que a salvação também, possivelmente, fora de Cristo, né? E nós não concordamos biblicamente, já faleceu, tudo mais, né? Ele que começou junto com o Billy Graham, o famoso congresso de Lausanne, né? Em 1970, que a gente tem que ter um respeito, mas teologia liberal e teologia integral, entende? Teologia integral, missão integral. A missão integral, de trabalhar o espiritual, trabalhar o corpo, ela não deixa de ter um viés, né? De uma teologia marxista, de uma teologia liberal, de uma teologia progressista, de usar o método histórico crítico, esse método negacionista que nós estamos usando aqui, de colocar a fé no sentido subjetivo, individual e particular das pessoas, entende? E colocar a ciência acima de tudo. Então, quer dizer, nós estamos trazendo o século XIX novamente para cá e colocar o cientificismo, né? Cientificismo foi um movimento positivista do final do século XIX que coloca cientificismo, né? É igual o pastor Messias colocou o ismo aí, colocar a ciência como a deusa, a crença na ciência, toda a fé na ciência, nos pensamentos científicos. A ciência, na verdade, é necessária para nós, né? É necessária. Mas Paulo fala da verdadeira ciência e fala de uma falsa ciência. E o cientificismo é de exaltar a ciência como a deusa, em todos os sentidos, apesar das grandes descobertas que temos, entende? Mas, graças a Deus, por causa da ciência, que se não tivesse, cara, uma anestesia, né? Anestesiar, Gemino, uma pessoa que está fazendo, vamos dizer, uma pequena cirurgia, um pequeno procedimento, um grande procedimento, misericórdia, né? Extrair um dente que não tiver anestesia, então, quer dizer, isso aí é a ciência. Mas agora, essa ciência que estão aí colocando por detrás, né? Que ela é evolucionista, neodarwinista, é negacionista, que nega tudo, Deus e tudo mais, entende? Nós não concordamos, né? Mas então o cristianismo é contra a ciência? Não. Se a gente for ver, as universidades foram projeto cristão que começou nas catedrais, chamada aulas palatinas, aulas, né, que foram criadas nos palácios, criadas nas catedrais, que virou universidade, e os grandes cientistas estão aí, né? Nós temos Kepler, nós temos Galileu, e vários outros que vêm na própria história, né? Que não é cristão, é judeu,
né? Mas, de qualquer maneira, o grande parte é dentro do cristianismo. Então, nós não temos nada contra a verdadeira ciência, dos seus métodos científicos. É exatamente a parte boa. Agora, a questão de alguns personagens, esse cientista, né? Nós temos cientistas conservadores, né, que são criacionistas, que creem em Deus, e outros que são, né, darwinista e alguma coisa mais, tá? Então, é isso aqui que a gente pega dentro da teologia aqui do Antigo Testamento, colocando para vocês, tá? Que é uma teologia que, de qualquer maneira, não... Os teólogos em si, esses pensadores, esses teóricos, eles não se libertaram por completo, assim como Barth e os demais, em companhia, né? Mas não quer dizer que nesse período não tivesse conservador, né? Nós tivemos muitos conservadores, como o grande pregador lá, os pecadores na mão de um Deus irado, Jonathan Edwards, né? O grande apóstolo avivalista, John Wesley, né? E outros nomes na história, até no século XIX, na época do cientificismo, dessa deusa ciência, do positivismo, nós temos também, na Inglaterra, o grande príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, né? Temos Moody, temos grandes nomes aí, né? Louis Berkhoff, que está entrando na primeira metade do século XX, que escreve lá sobre o discurso de Barth, de Brunner, mas sempre procurando voltar para um pensamento conservador de Deus. Olha que ele é, né? Um teólogo alemão, mas não se deixou levar pela teologia racionalista, reducionista, que nega Deus, Louis Berkhoff. E nós adotamos o livro dele, foi para Augustinápolis, né? Sobre o livro A História das Doutrinas, né? Eu tenho até esse livro lá, nós trabalhamos lá, eu até dessa disciplina, tá? Então, quer dizer, nós temos nomes conservadores, teólogos conservadores. É por isso que eu sempre falo, cuidado com os doutores midiáticos, né? Nós temos aí doutores midiáticos aí que são bons. Eu gosto muito de Luiz Saião, gosto muito de Nicodemos, apesar que a questão do calvinismo, é porque eu estou sendo na pentecostal, mas é uma excelência de pessoa, né? Então, nós temos grandes nomes, então tira essa questão do calvinismo e coloca do lado, né? Rodrigo Silva é adventista, a única coisa que sobra nele é só arqueologia e um pouco de filosofia, mas o restante ele cai tudo para o adventismo. Se você ver, hoje ele está mais ecumênico, né? Porque ele fez o curso de teologia dele na universidade católica, né? E é todo ecumênico. Aí fica aquele cara romântico e tal. Tipo o meu curso de estudar a Bíblia. O Karnal também estude a Bíblia comigo. O grande filósofo Karnal, o historiador, né? Ele é ateu, metido ateu, não é? É um ateu cristão. Ele é mais crente do que alguns crentes. Pois é. O Karnal. O senhor falando aí, pastor. É paradoxal, falando né? aí que a questão Reserva o nome agora. Do Rodrigo Silva, né? É o Rodrigo Silva que o senhor falou? Nós estamos só questionando agora o eu intelectual, e não o eu pessoal dele em si, Exato. né? A pessoa dele. Assim, ele disse que uma vez eu ouvi a história dele contando o que fez, no tempo que ele fez teologia, né? Sim, resumo. Ele foi estudar na Igreja Católica e disse que insistiu, e a Igreja Católica não quis receber ele, não queria matricular ele de jeito nenhum, porque ele era adventista. Ele disse, mas por que você quer fazer teologia com nós? Ele disse assim, porque vocês são os melhores que temos agora, até agora, no Brasil, quer dizer. É porque ele fez que eu não lembro o ano. Porque são o quê? A melhor teologia que, segundo ele, era da teologia católica. Eu também não... Quando eu vou... Pode falar, pega o microfone? Não, pega o microfone, que isso aí tem que estar gravado, essa tua fala bem aqui. Ela é importante, pessoal. Nosso reitor é o seguinte, eu não consigo ouvir uma pregação do adventista, né? Quando ele começa ali, tá, depois lá no final de mancha com as obras. L. Goldwhite. Não dou conta. Exatamente. E assim, nós temos um grande respeito com relação, né? Eles lutam contra a questão do darwinismo, contra a questão de as mensagens aí contra essa cosmovisão naturalista que está aí na universidade. Ele tem um centro acadêmico chamado UNASP, né? E etc. Mas, só que, voltando para a teologia deles, nós não concordamos. Da imortalidade da alma, da questão de Cristo, do arcanjo Miguel, do juiz investigativo, que Cristo até hoje lá, desde 1843, está lá ainda pegando o meu nome ainda. Cadê o nome do Darlan? Juízo investigativo. Então, quer dizer, até hoje, 1843 para cá, então não tem ninguém salvo, né? Que negócio é esse? O Testolestai, está certo a palavra? Testolestai está consumado? É isso mesmo?
Telestai, está consumado quando Cristo fala na cruz, né? Eu vou falar logo, né? Entrega o meu espírito. Então, exatamente. Então, temos que ter cuidado, né? Ter cuidado. Nós temos bons mestres, bons doutores, né? Para estar investigando, analisando, entende? Porque, de qualquer maneira, eles podem. É a lei da atração. Cuidado com o canto da sereia, com o canto do... Tem a sereia que é feminina e o homem é o quê? Tritão. O canto da sereia e o macho. Canto da sereia para os homens, né? Exatamente. Então, tem que ter cuidado, né? Então, estão aí, eles são muitos ecumênicos, né? Tem uma fala de pessoas, né? Aparentemente, são pessoas que a gente não está questionando, vamos dizer, o caráter dele, etc. Tal. Nós estamos questionando o que ele prega, o que ele vive, é o que já tem como o pensamento de crenças e prática, a confissão de fé, né? O que eles têm como credo. Então, quer dizer, jamais leve eles para pregar ou dar um ensino na sua igreja, que eles vão levar todo mundo. Não convida Ed Renekiewicz, né? Não convida Ricardo Gondim, e eles são progressistas. Não sei se o senhor lembra um tempo desse, não sei, foi em 2015, 2016, surgiu uma conversa, eu não sei como é que negocia isso, né? Se esse negócio tiver acontecido mesmo, é cabeça de quem rende, cabeça de camarão. Camarão tem na cabeça. Segundo, teve aquele problema que teve um negócio na internet, que a CPAD teria cogitado um convite por Nicodemos ir pregar na CPAD. Não sei se o senhor lembra aqui. Sim. Surgiu, o senhor lembra? Eu lembro. Surgiu um convite para ele pregar lá. Aí depois, ele ia bater em cima, criticar, e aí a CPAD cancelou. Aí foram bater no burro porque cancelou, porque não sei o quê, porque o Nicodemos é calvinista. E eu fiquei pensando, a culpa é desses pastores que foi ter essa ideia de jirico, de chamar o cara para pregar. O que você acha, pastor? Como é que pode uma coisa dessa? O cara tem a ideia de chamar um calvinista para ir pregar, que ele sabe que vai dar B.O., que não vai dar certo, para chamar o cara para pregar. Aí depois fica lá batendo nos homens civis e diz, a culpa é da CPAD que botou essa ideia para mas assim, Hernan Dias Lopes. Foi lá no... Foi Imperatriz, não, Hernan Dias Lopes? Mas assim... Hernan teve de Paraíso, Assembleia de Deus? Levou lá ele, o pastor lá, que assumiu o lugar do Wilton? Não, assim... Messias, com todo respeito, e quem está me ouvindo também é assim, eu convidaria Nicodemos para pregar, ensinar dentro da Igreja Assembleia de Deus. Porque se a gente for pegar pelo lado mais crítico radical, nós levamos cara político, né? Um adúltero, o cara com a carteira de cigarro, o cara para cima de púlpito, e etc., para pegar o microfone e etc. Então, assim, ele é muito ético quando vai na igreja, entende? Assim, ele não vai tocar nessa questão da soteriologia calvinista. A única coisa que dentro do calvinismo que nós não concordamos, que a gente já conversou, entende? Ele é, assim, a soteriologia. Quando se trata da eleição, da predestinação e etc., né, que a gente já tratou, já sabe, já isso aqui para ir muito além, né? Então, assim, onde que ele passou? Em algumas igrejas, ele nunca tocou aí. Sempre quando alguém pergunta para ele, o que significa calvinismo, o que significa arminianismo, aí tudo bem. Quando as explicações são muito boas, entende? É a mesma coisa que a gente for fazer uma explicação muito boa sobre a questão do pós-tribulacionismo, dizer que a igreja sempre passou na história por tanta tribulação, e as pessoas perigosamente falaram, poxa, se a igreja, no decorrer da história, desde a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, gripe espanhola, tantas outras perseguições, passou de tudo, por que a igreja não vai passar nessa tribulação que vem para frente? Né? Porque é muito forte. Aí, assim, se fosse falar nessa parte, sim. Mas, assim, se for, assim, a questão desse calvinismo... Eu concordo com o professor, eu concordo. E que? Sobre o convite de quem, Hernan Dias Lopes? Eu concordo com a sua fala, professor. Bom. Mas por quê? Você, assim, dá uma explicação, Agleber, pode falar. Eu concordo com a questão da verdade que tem nos ensinamentos. Então, assim, eu convidaria também por causa das verdades que existem no ensinamento. Agora, o detalhe que tem de diferença entre nós, ele não é tão gritante, tão sério
quanto às outras questões que o senhor apresentou aí, que a gente chama pessoas que têm questões muito sérias, muito mais gritantes, que não seriam competentes a um púlpito. Então, assim, eu concordo com a sua fala em cima disso aí. E também é o seguinte, para a gente fechar, muito bom, obrigado, Ragleb. E para a gente pensar também é o seguinte, teve em uma igreja em Jundiaí, São Paulo, na igreja do pastor Ezequias Soares, aí eles fizeram uma semana teológica para explicar o que era calvinismo, o que era arminianismo, isso é muito importante. E tem que trazer um cara que sabe explicar mesmo, entende? Eu não estou falando para me convidar, mas assim, de toda maneira, o pastor Ezequias Soares lá, entende, fez todo esse movimento. Aí uma irmã chegou lá, né, e perguntou, ei, e esse homem chamado Armínio, congrega aqui na igreja? O Jacó Armínio é de que tempo? Então, quer dizer, 99,9% de muitos pentecostais, dentro da ala do cristianismo, vamos colocar de forma geral, não sabe dizer o que é calvinismo e o que é arminianismo. Não sabe. Então, assim, nesse caso, que chega uma pessoa explicar o que é calvinismo, o que é arminianismo, e colocar as duas propostas, colocar o que é o calvinismo clássico, moderado, e o hipercalvinismo, está aqui explicado, dentro da Bíblia, doutrina, etc., bem explicado. Explicar o arminianismo clássico, calvinismo, arminiano, por causa de Armínio, o nome do cara é Armínio, né? Explicar o arminianismo clássico, que ele não se liberta tão do calvinismo, não, o arminianismo clássico, para quem conhece, o arminianismo clássico, e o arminianismo wesleyano, que a Assembleia de Deus tem só na cabeça, nas ideias. Quando você pega a nossa declaração, ela tem aspecto mais dentro do arminianismo, que é o calvinismo, correto? Mas ela não fala em si que ela é arminiana. A nossa declaração fala? Não fala não. Mas pelos aspectos mais, cai mais para onde? É como se fosse o conservadorismo. O conservadorismo não tem uma ideologia. Ele é natural. Não, mas não é a questão da ideologia. Essa questão de dizer assim, de dizer que não tem uma interpretação, assim, então quer dizer, as ideias caiu do céu, pronto, é acabado para você fazer isso aqui, não, mas de qualquer maneira, assim, nós recebemos uma influência, Messias. Pelo fato de não dizer que nós somos do Armínio, né? Não, tá. Não, exatamente, sim. Ele não precisaria falar exatamente, isso. Só não colocou. Mas para quem conhece o conteúdo mais arminiano. É isso, Adilho? O conteúdo mais é arminiano. Como o senhor sabe, nós sabemos. Exatamente. Todos nós sabemos. Natural. Então, a Assembleia de Deus, de qualquer maneira, ainda que ela não declare, a declaração de fé, ela é arminiana na cabeça, na cachola, nas ideias, etc. Correto? Agora, tudo bem, assim, com relação à questão lá da CPAD, entende? Da CPAD, de não ter convidado Augusto Nicodemo, devido à comissão doutrinária, etc. Né? Tudo bem, isso aqui fica nesse critério, né? Eu concordo sim ou não, tal, mas eu concordo mais, né, que era para convidar. Porque, por um lado aí, eu vi que o senhor falou o seguinte, nós convidaríamos o Nicodemo porque ele é preparado, e os nossos, é como se, na minha opinião aqui, né, eu chamar o Nicodemo, é como nós vamos ficar aqui naquela possibilidade de não falar em assuntos que pega nós, que vai bater contra nós. Não, mas assim... Agora, nós devemos, nossos pastores, nós temos professor nosso da CPAD, temos. Agora, tem essa questão de não ensinar corretamente, eu perguntaria nem um exemplo. Mas eu pergunto aqui, quem é aqui na Assembleia de Deus, que é doutor em Novo Testamento, exegeta em Novo Testamento? Nós não temos. Temos aqui na Assembleia de Deus? Nós temos aqui no Brasil, a nível de Brasil? Você tem uma Bíblia de estudo aqui, que tem nota de rodapé, tem interpretação exegética, tem alguém com a cabeça semântica, com a cabeça enciclopédica, igual Nicodemo, de pegar versículo por versículo, explicar de forma cultural, de forma interpretativa e etc. Por causa desse aspecto aí do Nicodemo, já é um assunto. É isso que era o convite, é isso que era a questão do convite. Ele não ia lecionar sistemática, soteriologia, ele ia trazer doutrinas bíblicas, né? Se você for pegar a carta de Paulo aos Romanos, entende? Quem comentou muito bem ela na nossa escola dominical, a primeira lição foi o pastor Ezequias Soares, depois veio o José Gonçalves, não Josué Gonçalves, José Gonçalves. Mas mesmo assim, ele ainda ficou no comentário do pastor Ezequias Soares, né? E o pastor Ezequias Soares fez o mestrado dele em Ciência da Religião no Mackenzie.
E o professor dele foi o que palestrou lá na Vida Nova, né, que foi o ex-padre lá, que é o Paulo Romero, né? Paulo Romero, que era professor no Mackenzie, de ciência e tudo mais. Então, quer dizer, e Paulo Romero levou aquele cara que tem vários livros, vários artigos escritos, que é, acho que o Jackson queria até trazer ele, agora fugiu o nome dele, entende? Paulo Romero levou, Paulo Romero é um ex-assembleano, ele é arminiano, levou ele lá para trabalhar a questão de teologia bíblica, entende? Ernest Mayer, né? Aquele, né? Muito bom. Então, quer dizer, é assim, agora tudo bem, se for para esse lado, sem a sistemática, etc., é uma coisa, mas para não misturar assim, né, dependendo do conservadorismo dos irmãos, entende? Tudo bem, fica a critério, mas eu, particular, né, eu diria dessa maneira, até porque se eu fosse pastor de igreja, minha igreja está toda preparada com relação a isso, entende? E com relação a isso também, se ele viesse lá, era mais para isso, eu não ia nem precisar, porque eu estava bem doutrinando minha igreja para isso também. Para gente, mas o senhor queria fazer, eu ia fazer uma fala, porque eu peguei uma fala do senhor bem no finalzinho, eu queria ouvir o seu comentário, você não pode, mas eu não ouvi o não pode como. Eu quero ouvir, porque eu não posso já passar esses comentários seus, porque é uma riqueza. Tá. Eu entendo que tanto o Hernan quanto o Nicodemos, eles são muito éticos. Eles não entram, se eles são convidados para falar em determinada instituição, eles não entram em assuntos polêmicos. Eles entram em assuntos bíblicos, doutrinários, que é comum a todos. Exatamente, é isso. Exatamente. É a questão. Uma palavra. Prega a palavra. Eles falam da palavra. Eles não. Exatamente. Então, assim, eles trabalham a questão do método indutivo, que está dentro da teologia do Antigo Testamento. Pega de quê? Do específico para o geral. A sistemática, não, trabalha o método dedutivo, do geral para o específico, né? Então, nós temos a teologia sistemática arminiana e calvinista, né? Que são esses dois principais aí. Por essa questão, sim, mas muitos não levam Augusto Nicodemos, mas com todo respeito, a pessoa de Rodrigo Silva, leva Rodrigo Silva na Assembleia de Deus. E ele muito fala, né? Não leva? Hã? Leva Rodrigo Silva. Jamais eu levaria uma coisa dessa. Só a licença aqui da palavra rapidinho. Em cima dessa palavra que o senhor acabou de falar aí, só rapidinho, em cima do que o senhor acabou de falar aí, leva, Rodrigo Silva, e olha só que absurdo. Levam até a Janja para dar palavra para mulheres. Então, assim, que absurdo. Então, assim, a gente vê as igrejas abrindo e colocando Janja em cima de um púlpito para falar para mulheres. Senhor da glória. É forte. Professor, eu não vou longe, não, aqui. Eu vou ficar aqui em casa mesmo, em Palmas. Tem cantoras usando os públicos da igreja. Cantores do mundo. Tá ótimo. Pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Então, quando a gente fala sobre ofertar ou a palavra de Deus, ou as oportunidades, existem muitos pastores, eu estou falando a abrangência de forma geral, que estão entregando os púlpitos por questões financeiras. Não quer nem saber a vida de fulano, de ciclano. Eu já presenciei muitas contas de hotéis com pregadores de renome, com coisa que a gente duvida. Isso é verdade, isso é uma realidade, né? Então, é hipocrisia. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui é só a questão, quando chegou mais, a questão que nós entramos aqui por causa das universidades, de forma geral, né? Os pensamentos, e a gente caiu aqui nessa questão, entrou, né? A questão do calvinismo e do arminianismo, porque faz parte dentro do conteúdo, e também está dentro da questão da teologia do Antigo Testamento, né, para todos, tá? Mas eu falo o seguinte, ainda nós temos as igrejas conservadoras dentro
as igrejas históricas, o pentecostalismo clássico da Assembleia de Deus, que eu não sei ainda que é clássico, mas tudo com respeito, tem muitos pastores conservadores, pastores, né, abençoados aí em todo o Brasil, mas tudo bem, né? Eu costumo dizer que a questão se nega, vamos dizer, não diretamente a doutrina bíblica da Trindade, mas indiretamente nega ela, cantando os hinos do Voz da Verdade. E não é à toa que a CPAD, no próximo ano, vai lançar uma revista com eixo temático, Doutrina Bíblica da Trindade. É o Dr. Douglas Batista que vai escrever. Por quê? Porque a doutrina da Trindade, os católicos falam mais de Trindade do que o meio protestante. Fala mais da pneumatologia, do Espírito Santo como pessoa, que você fala mais de batismo com o Espírito Santo, né? Mais essa questão. Mas da doutrina como um todo é diferente, tá ok? Então, isso aqui, pessoal, a questão do reducionismo, né, voltada a essas universidades, a questão do liberalismo teológico, a gente entrou, né? Eu falei para vocês que tem muito. E também é o seguinte, ó, eu vou longe também é o seguinte, a CPAD não publica obra de calvinista, tá? Ela tem a CPAD, como é que é? A CPAD Livraria, não, CPAD, me ajuda aí, a CPAD Editora, muito bom. A CPAD Editora, tá? E a CPAD Livraria, né? Então, dentro da CPAD Livraria, eu comprei uma Bíblia de John MacArthur, Já Dorme no Senhor. John MacArthur é calvinista. E tem livro de John Piper, é calvinista, né? Mas está na CPAD Livraria. John Piper, né? E tem vários outros nomes, entende? Mas se a gente for pegar a Bíblia Dake lá, né? A Bíblia está cheia de heresia, aquela Bíblia, né? Mudou alguma coisa, passou pelo conselho, etc., mas voltou a publicar ela. É, exatamente, o remendado com mais publicar, né? A visão mais é a questão mais mercantilista, a questão mais dessa questão em si. Já... Tem. De quem? Do calvinista? Não, mas não, mas eu não demonstrei. Vocês usem o microfone. Oi. Eu não demonstrei que eu sou calvinista, não. Não, é difícil. É difícil estudar esses tipos de temática. Tem que ter em mente isso. Só que, para ele, como professor, deve ser algo muito difícil, porque é uma ideologia totalmente diferente da que nós pregamos, da que nós professamos, entende? É disso que eu estou falando. Então, a gente, às vezes, fala que é alguma coisa em brincadeira, mas eu sei que você é uma pessoa que é da doutrina cristã, professa aí o arminianismo clássico. Exatamente. Então, assim, eu falo isso porque eu estou tontinha. Você fala de Hernandes, que é calvinista, fala do outro, que é... Como é que é o nome do outro? Arminianismo. É o arminianismo. Exato. Então, assim, a gente fica... Meu Deus, como que ele consegue dividir? Porque realmente tem que ter Deus na vida. Exatamente. Assim, o nosso seminário teológico Adonai é um seminário assembleiano, ele é arminiano, né? É um seminário arminiano, tá, pessoal? Tá gravado aqui, todo mundo, nós estamos aqui na convenção da Sede Seta. Estou dando a dica aqui, só um fechadinho aqui, né? O nosso seminário teológico Adonai, ele é arminiano, tá? Eu trouxe aqui a declaração de fé, ok? Então, eu trouxe a declaração de fé. Eu, quando vou num seminário batista, tudo mais, entende? Essa questão, igual a questão do batismo com o Espírito Santo, eu estou muito medo do povo. Se eles te perguntar lá, você explica, né? Então, beleza, sempre foi a explicação da provocação deles, mas eu sempre pude explicar exegeticamente, biblicamente, etc., com uma forma que o pentecostalismo clássico é atualista, continuista, né, continualista, relacionado à questão dos dons espirituais. Então, sempre dessa maneira. Mas o nosso seminário que nós estamos aqui é da Assembleia de Deus. Eu dei aula no seminário teológico também da Assembleia de Deus, levo também a declaração, né, que, de qualquer maneira, o nosso pensamento assembleiano, né, nosso pensamento assembleiano é arminiano, nesse sentido, tá? Então, aqui, eu, assim, não estou aqui ensinando, eu estou como igual minha mãe falou, Darlan, tu está mais como cientista religioso. Eu falei, como assim, mãe? Eu encontrei um amigo meu lá na farmácia, né?
Aí ele estava com a namorada dele, advogada, jurista, tudo mais, e ele falou, cara, eu vou te apresentar o meu amigo cientista religioso aqui, só perguntar para ele e tal, tudo mais. Então, quer dizer, eu estou aqui como cientista religioso, mais conservador, explicando, né, essas escolas, né, teológicas, essas escolas hermenêuticas, exegéticas, né, e etc. O que a gente colocou aqui, a teologia do Antigo Testamento, começou num seio, né, questão lá racionalista, reducionista, negacionista, etc., né? Mas a nossa teologia do Antigo Testamento é uma teologia conservadora, ainda que tenha uma interpretação, entende, arminiana, né? Mas isso é o nosso pensamento e é a minha confissão de fé, né? É uma confissão de fé, é nesse sentido, né? Mas aqui a gente, até os professores que tem aqui, ninguém nunca induziu nenhum aluno, né, para o calvinismo, entende? Agora, se eu lembro que num seminário eu fui explicar sobre Calvino, sobre Agostinho, sobre Calvino, aí alguém até falou o seguinte, nossa, essa interpretação está melhor do que a de Armínio. Aí eu falei, para aí, vamos devagar, entende? Então, isso aí, vamos devagar, eu não estou aqui para trabalhar essas ideias aqui, não. Eu estou aqui para não inventar a roda, né, mas apresentar realmente aí, né, o conceito, as interpretações, etc., que são boas. E eu falo, eu sou sincero, tendo a minha honestidade acadêmica. As grandes respostas que eu tenho que sair, com todo respeito, dentro do arminianismo, para entrar dentro do calvinismo. Entende? E quando a gente fala o pregador, quando usa assim, né, não existe um centímetro quadrado no universo que Cristo não diga, isso é meu. É de um calvinista, de Abraham Kuyper, né, o grande fundador da universidade holandesa. Né? Então, é um sentido que, para nós, esse não é só calvinista, né? Não existe nenhum centímetro quadrado nesse universo que Cristo, no sentido absoluto, né? Tudo isso aqui é meu, né? Então, é uma voz conservadora que nós concordamos, de forma geral, né? É por isso que o pastor Ezequiel Soares, quando falou na plenária da CPAD, né, quando os alunos lá, dentro do seminário, quando falava de Calvino, até respirava, né? Aí ele até brincou, é a mesma coisa que nós falamos de Daniel Berg, né? Até respiramos, mas não é bem assim, não. Mas, nesse caso, né, eu sou conservador, né, eu estou aqui no seminário arminiano, no seminário teológico, a gente procura mostrar os caminhos, analisar, né, mas o meu medo em si é, diante de uma disciplina que me passe como teologia contemporânea, mas se eu passar teologia contemporânea, essa parte difícil aqui que a gente começou de teologia do Antigo Testamento, nessa parte espinhosa, né, nociva, né, desviar alguém, né, então eu estou ensinando aqui com temor e tremor, como disse Paulo, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tem que mostrar, né, as vertentes, né, e ver que o lado melhor é essa que nos guia para o céu, né, essa conservadora, tá certo? Mas é isso aí. Adilton, vamos fechar? Sim, você pode fazer a chamada. Olá, pessoal. Segundo aqui para a chamada. Não, sim, encerrou. Tira aqui, né? Parar a apresentação. Espera aqui, deixa eu colocar aqui. Ok, pessoal, liga a câmera aí, por favor.